Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Olá a todos! Meu nome é Maria das Dores e tenho 82 anos. Antes de começar com minha história, gostaria de pedir que vocês curtam este vídeo e se inscrevam no canal se tiverem interesse em ouvir histórias como a minha. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo este vídeo. Eu adoraria saber. Nasci numa cidadezinha do interior em 1941, quando o mundo estava em guerra, embora nós mal sentíssemos isso no nosso cantinho tranquilo. Cresci vendo meu pai trabalhar de sol a sol na roça e minha mãe costurar para as famílias ricas da cidade. Éramos pobres, mas dignos, como dizia a mamãe. Nunca faltou comida na nossa mesa, mesmo que fosse simples, e sempre havia tempo para nos contar histórias à noite. Minha vida mudou para sempre num domingo de 1958. Eu tinha 17 anos e fui com minhas amigas assistir a um jogo de futebol local. Não era fã de futebol, mas todas nós queríamos ver o novo atacante do time da cidade, Carlos Oliveira, que tinha chegado da capital e de quem todos falavam. Alto, de ombros largos e com um sorriso que iluminava todo o campo, Carlos não era apenas o melhor jogador que nosso humilde time já tinha tido, mas também era o solteiro mais cobiçado da região. Naquele dia, ele marcou 2 gols, e depois do jogo, entre a multidão que o parabenizava, seus olhos encontraram os meus. Não sei o que ele viu em mim, uma jovem simples com um vestido remendado pela minha mãe, mas ele abriu caminho entre as pessoas e me perguntou meu nome. Uma semana depois estávamos namorando e 3 meses mais tarde, noivos. Minha mãe me alertou. Os homens que brilham tanto costumam se apagar rápido, Maria, e quando se apagam, ficam com raiva do mundo. Mas eu estava apaixonada, cega como só se pode estar aos 17 anos, quando você acredita que o amor pode tudo. Nos casamos na primavera de 1959. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. Carlos já tinha assinado o contrato com um time mais importante da cidade vizinha, e todos diziam que logo ele daria o salto para a primeira divisão. Nosso futuro parecia dourado como o pôr do sol que nos acompanhou na nossa cerimônia. Os primeiros 2 anos foram como um sonho. Carlos jogava cada vez melhor, nos mudamos para um pequeno apartamento na cidade, e eu aprendi a ser a esposa de um esportista admirado. Assistia a todos os seus jogos, costurava em casa para ganhar um dinheiro extra e sonhava com os filhos que teríamos quando sua carreira estivesse mais estabelecida. Ele me trazia flores cada vez que marcava um gol e me apresentava orgulhoso aos seus companheiros de equipe. "Minha Maria é meu amuleto da sorte", ele dizia. "Desde que a conheci, só tenho subido na vida." Chai. Em 1961, quando mal completávamos 2 anos de casamento, chegou a notícia que tanto esperávamos. Um time da primeira divisão se interessou por Carlos depois de vê-lo jogar uma partida excepcional. A proposta era mais dinheiro do que jamais tínhamos imaginado. Lembro de pular de alegria na nossa pequena sala quando Carlos chegou com a notícia. Naquela noite, comemoramos até o amanhecer, imaginando o futuro brilhante que nos esperava. "Vamos ter uma casa grande, Maria", ele me prometeu enquanto dançávamos na nossa cozinha. "Com um jardim para nossos filhos e um quarto especial para você costurar. Nunca mais vai ter que se preocupar com nada." O que não sabíamos é que junto com a ascensão e o dinheiro viriam também as tentações. Pouco a pouco, nosso mundo perfeito começou a desmoronar. Carlos começou a sair com seus novos companheiros depois dos treinos e jogos. No início, eram só algumas horas, depois, noites inteiras. "São compromissos do time", ele explicava. "Parte do trabalho, Maria. Tenho que fazer contatos, me mostrar sociável." E eu acreditava, porque queria acreditar. O primeiro jogo com seu novo time foi glorioso. Carlos marcou o gol da vitória e foi carregado nos ombros pelos companheiros. Naquela noite, organizaram uma comemoração num clube exclusivo da cidade. Me arrumei com meu melhor vestido, um que eu mesma tinha costurado, imitando os desenhos das revistas. Estava tão orgulhosa, tão feliz de estar ao lado dele naquele momento importante. Mas na festa, descobri um mundo que não conhecia.
Homens de terno caro que apostavam somas exorbitantes em jogos de cartas. Mulheres elegantes que olhavam para os jogadores como presas. E álcool, muito álcool. Carlos bebeu naquela noite mais do que eu já tinha visto ele beber. Ficou falante, brincalhão com todos, até com pessoas que acabava de conhecer. E quando sugeri que talvez fosse hora de irmos para casa, ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não seja estraga-prazeres, Maria. Esta é a minha noite. Se quiser ir embora, pode ir. Fiquei, é claro. Fiquei até às 4 da madrugada, sentada num canto, vendo como meu marido se transformava em alguém que eu não reconhecia. Naquela noite percebi que nossa vida estava mudando, mas ainda não sabia o quanto. Nas semanas seguintes, Carlos começou a trazer para casa seus novos amigos, outros jogadores, empresários, pessoas que se diziam seus admiradores. Nosso pequeno apartamento se enchia de vozes altas, brindes e, cada vez mais frequentemente, jogos de pôquer que duravam até o amanhecer. Foi numa dessas noites que vi pela primeira vez Carlos apostar. Não eram as pequenas apostas que faziam na cidade por diversão. Eram quantias importantes, notas que passavam de mão em mão com uma naturalidade que me assustava. Quando todos foram embora, perguntei por que ele arriscava assim nosso dinheiro. Você não entende nada disso, Maria, me disse com condescendência. É parte do negócio, das relações. Além disso, não vê tudo o que ganhei esta noite? Ele apontou para um monte de notas sobre a mesa. Com isso poderíamos comprar aquela geladeira nova que você tanto quer. Yuna, naquela noite compramos a geladeira, e eu tentei acalmar minhas preocupações. Afinal, Carlos ganhava bem agora, e se este era o preço do seu sucesso, talvez valesse a pena. Em 1962, nasceu nosso primeiro filho, Pedro. Carlos estava em um jogo fora de casa quando entrei em trabalho de parto, e não consegui avisá-lo. Quando finalmente chegou, 2 dias depois, estava eufórico com a vitória do time e trazia um pequeno uniforme de futebol para o bebê. Meu filho vai ser um craque como o pai, anunciou para as enfermeiras, que sorriam educadamente. Naquela noite, enquanto amamentava Pedro, ouvi Carlos no telefone falando sobre uma aposta importante que tinha feito no próximo jogo. Algo em seu tom de voz me deixou inquieta, mas atribuí isso ao cansaço e às novas responsabilidades da maternidade. Os meses seguintes foram um turbilhão. Carlos viajava frequentemente com o time, e eu ficava sozinha com Pedro. Quando estava em casa, Carlos alternava entre momentos de euforia, quando me enchia de presentes e falava sobre os grandes planos para nosso futuro, e períodos de irritabilidade inexplicável, quando nada do que eu fazia parecia estar bom. Em uma manhã de domingo, enquanto arrumava nossas roupas, encontrei um envelope amarelo escondido no fundo da gaveta de Carlos. Dentro havia uma carta do banco alertando sobre cheques sem fundos. Confrontei-o quando voltou do treino, e ele explodiu. Você está me espionando agora? Isso é problema meu, não é assunto de mulher. Foi a primeira vez que vi aquele olhar, a veia pulsando em sua testa, os punhos cerrados. Ele não me bateu naquele dia, mas a violência estava lá, contida, esperando uma desculpa. Naquela noite, Carlos saiu sem dizer para onde ia. Voltou na manhã seguinte, cheirando a álcool e perfume de mulher. Não perguntei nada. Tinha medo das respostas. Em vez disso, me concentrei em cuidar de Pedro e comecei a aceitar mais trabalhos de costura. Um instinto que não conseguia explicar me dizia que precisaria daquele dinheiro em breve. Em 1963, Carlos sofreu uma lesão no joelho durante um jogo importante. Os médicos disseram que poderia voltar a jogar em alguns meses, mas precisaria de cirurgia e fisioterapia. O time pagou as despesas médicas, mas reduziu seu salário enquanto estava afastado. Foi o início do fim. Confinado em casa, frustrado com a lesão, Carlos começou a beber mais e a se tornar cada vez mais irritável. As apostas, que antes eram um passatempo, agora pareciam uma obsessão. Vendia objetos da casa para conseguir dinheiro, e quando o questionava, as discussões se tornavam cada vez mais acaloradas. Em uma noite de dezembro, quando Pedro tinha quase 2 anos, Carlos voltou tarde,
completamente bêbado. Tinha perdido uma quantia enorme apostando, praticamente toda nossa economia. Quando perguntei como pagaríamos o aluguel, ele me deu um tapa que me fez cair no chão. Foi a primeira vez que me bateu, mas não seria a última. Naquela noite, deitada ao lado de Pedro, que dormia inocentemente, prometi a mim mesma que encontraria uma maneira de nos proteger. Não sabia como, nem quando, mas sabia que aquele não era mais o homem por quem tinha me apaixonado. Algo nele tinha mudado, talvez para sempre. Essa foi a noite em que comecei a costurar em segredo um futuro diferente para mim e meu filho, um ponto de cada vez, embora ainda não soubesse o formato final que aquele tecido teria. Nos meses que se seguiram àquela primeira agressão, nossa vida virou um pesadelo. A lesão de Carlos não melhorava como esperado. A fisioterapia era cara e os médicos começaram a mencionar que talvez ele nunca mais jogasse como antes. Foi como se uma tempestade tivesse entrado em nossa casa e se recusasse a ir embora. Em 1964, durante uma tentativa de retorno aos gramados, Carlos relesionou o joelho, dessa vez de forma mais grave. Lembro do telefonema que recebi naquela tarde, sua voz embargada do outro lado da linha. Acabou, Maria. Eles disseram que acabou. Naquela noite, ele chegou em casa completamente embriagado e destruiu nossa pequena sala, quebrando a geladeira que tínhamos comprado com tanto orgulho. Segurei Pedro em meus braços, trancada no quarto, até que os gritos e barulhos cessassem. Na manhã seguinte, encontrei Carlos desacordado entre os cacos. Limpei tudo sem acordá-lo. Coloquei Pedro para brincar no quintal de trás e continuei costurando o vestido que tinha prometido para a esposa do farmacêutico. Minhas mãos tremiam, mas não podia me dar ao luxo de perder aquele trabalho. O time encerrou o contrato de Carlos com uma pequena indenização. Ele prometeu que encontraria outro emprego, que tudo voltaria a ser como antes. Por algumas semanas, realmente tentou. Candidatou-se como treinador em equipes amadoras, procurou trabalho em lojas esportivas, até pensou em dar aulas de futebol para crianças. Mas Carlos não tinha paciência, nem formação para outras funções, e seu orgulho ferido não o deixava aceitar trabalhos que considerava abaixo de sua antiga posição. O dinheiro da indenização começou a acabar rapidamente, principalmente porque grande parte ia para as apostas que se tornaram ainda mais frequentes. Carlos buscava desesperadamente recuperar a sensação de vitória que tinha nos campos, mas agora em mesas de jogo. Volta e meia, trazia para casa uma pequena quantia, exibindo-a como prova de seu talento, apenas para perder o dobro na noite seguinte. Em 1965, quando Pedro tinha 3 anos, descobri que estava grávida novamente. Não tive coragem de contar imediatamente para Carlos, que passava cada vez menos tempo em casa. Quando finalmente contei, numa noite em que ele chegou menos embriagado que o habitual, sua reação me pegou de surpresa. Chorou como uma criança, me abraçando e prometendo que mudaria, que seria um pai melhor, que encontraria um trabalho estável. É um novo começo, Maria, disse ele, acariciando minha barriga ainda plana. Desta vez vou fazer tudo certo. Por algumas semanas, pareceu que realmente estava tentando. Conseguiu um emprego numa oficina mecânica, chegava em casa no horário e até brincava com Pedro. Comecei a ter esperança novamente. Talvez nosso segundo filho fosse realmente trazer a redenção que Carlos tanto buscava. Mas então veio o aniversário de um de seus antigos companheiros de time. Carlos insistiu que precisava ir, que seria bom para restabelecer contatos, que poderia surgir uma oportunidade melhor. Relutante, concordei. Ele prometeu voltar cedo. Voltou 2 dias depois, sem aliança, sem relógio, sem emprego. Tinha perdido tudo em uma aposta que tinha certeza que ganharia. Quando tentei conversar, me empurrou contra a parede com tanta força que desmaiei. Acordei com Pedro chorando ao meu lado, tentando me levantar com suas mãozinhas pequenas. Carlos tinha saído novamente. Foi a primeira vez que pensei seriamente em ir embora. Juntei algumas roupas, peguei Pedro pela mão e caminhei até a rodoviária. Fiquei lá sentada por horas, calculando quanto dinheiro tinha guardado em segredo.
pensando para onde poderia ir grávida e com uma criança pequena. Eram os anos 60. Uma mulher largada pelo marido era vista com desconfiança, quando não com desprezo. Minha própria família morava longe e mal tínhamos contato desde meu casamento. No final do dia, voltei para casa. Não por amor a Carlos, mas por medo do mundo lá fora. Ele voltou na mesma noite, arrependido como sempre. Jurou que seria a última vez, que se controlaria dali em diante. De joelhos, me implorou uma última chance, por Pedro e pelo bebê que viria. Quando viu minha mala ainda feita, seu arrependimento se transformou em raiva. "Você não vai a lugar nenhum com meus filhos", gritou, segurando meu braço com força. "Se tentar, eu te encontro onde quer que vá." Naquela noite não dormi. Fiquei olhando o teto, sentindo meu bebê se mexer dentro de mim, elaborando e descartando planos impossíveis. De manhã, desfiz a mala e continuei fingindo que tudo estava normal. Seria paciente, guardaria mais dinheiro, encontraria um jeito. Nos meses seguintes, Carlos oscilava entre períodos de remorso e explosões de raiva. Perdia empregos tão rápido quanto os conseguia. A gravidez avançava e eu costurava sem parar, escondendo cada centavo que podia numa lata de achocolatado vazia no fundo do armário da cozinha. Quando ia ao médico, levava Pedro comigo e aproveitava para perguntar sobre trabalhos de costura. Minha filha Ana nasceu numa manhã chuvosa de 1966. Carlos não estava em casa, não sabia onde encontrá-lo. Uma vizinha me levou até o hospital quando as contrações começaram. Foi um parto difícil, longo e doloroso. Quando finalmente segurei Ana em meus braços, prometi silenciosamente que ela teria uma vida diferente da que eu estava vivendo. Carlos apareceu no hospital 2 dias depois, com um olho roxo e sem os dentes da frente. Tinha se envolvido numa briga por causa de dívidas de jogo. Trouxe um buquê murcho de flores baratas e uma boneca de pano para a filha que mal olhou. Assinei a alta hospitalar mais cedo do que deveria, porque ele disse que não tinha dinheiro para pagar a conta. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir, choro de bebê e tensão constante. Carlos reclamava do barulho que Ana fazia, da falta de comida diferente, de como eu não tinha mais tempo para ele, como se ele estivesse presente o suficiente para notar minha ausência. Em uma noite particularmente fria, Carlos chegou tarde, mais bêbado que o usual. Tinha perdido outro emprego, outra aposta, outra chance. Quando Ana começou a chorar, ele se enfureceu. "Cale a boca dessa criança ou eu mesmo a calo." Corri para o quarto onde Ana dormia, mas não fui rápida o suficiente. Carlos entrou atrás de mim, pegou o travesseiro e tentou abafar o choro dela. Nunca tinha sentido tanto pavor na vida. Pulei sobre suas costas, arranhando, mordendo, lutando como um animal para proteger minha filha. Pedro, acordado pelos gritos, assistia aterrorizado da porta. De algum lugar dentro de mim, encontrei força para empurrar Carlos para fora do quarto e trancar a porta. Ele socou a madeira até seus punhos sangrarem, gritando ameaças que me gelavam o sangue. Sentei-me no chão, entre o berço e a porta, segurando Pedro junto a mim com um braço e ninando Ana com o outro. Passamos a noite assim, até que o silêncio finalmente substituiu os golpes. Na manhã seguinte, Carlos tinha desaparecido. Levou consigo o dinheiro do aluguel, minha aliança de casamento que eu tinha tirado para dar banho nas crianças, e até mesmo a lata onde eu guardava minhas economias secretas. Deixou apenas um bilhete rabiscado. "Vou tentar a sorte em outro lugar. Não me procure." Senti um misto de alívio e terror. Alívio, porque finalmente estávamos livres de sua presença violenta. Terror, porque não tinha dinheiro nem para alimentar meus filhos até o final da semana. O senhorio bateu à porta 3 dias depois, exigindo o aluguel. Vendo minha situação, deu-me uma semana para deixar o apartamento. Vasculhei a casa em busca de qualquer coisa que pudesse vender. Encontrei um antigo broche de minha mãe que tinha guardado como lembrança, o uniforme oficial de Carlos de seus tempos de glória e seu relógio quebrado que ele não tinha conseguido penhorar. Vendi tudo por uma fração do valor,
apenas o suficiente para comprar comida para as crianças e pagar uma semana em uma pensão nos arredores da cidade. Naquela pequena pensão empoeirada, com um bebê no colo e uma criança agarrada à minha saia, percebi que estava completamente sozinha no mundo. Tinha 25 anos, 2 filhos pequenos, nenhuma formação além do ensino primário e apenas minha máquina de costura velha como ferramenta de trabalho. Lembro-me de sentar na cama daquele quarto minúsculo, depois de colocar as crianças para dormir, e chorar silenciosamente. Não pelo homem que me abandonou, mas pela jovem sonhadora que fui um dia, pela vida que imaginei que teríamos, pelos sonhos que foram destruídos um a um como cristais arremessados contra a parede. Mas naquela mesma noite, enquanto as lágrimas ainda secavam em meu rosto, peguei o último pedaço de tecido que tinha e comecei a costurar à luz de vela. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que meus filhos mereciam algo melhor do que um pai ausente e uma mãe derrotada. De alguma forma, encontraria um caminho. Um ponto de cada vez costuraria uma nova história para nós 3. A vida na pequena pensão era sufocante. As paredes finas deixavam passar todos os sons. Discussões de casais nos quartos ao lado, choro de outras crianças, passos pesados nos corredores a qualquer hora da noite. Ana ainda era um bebê e chorava constantemente, enquanto Pedro, com seus recém-completados 4 anos, se tornava cada vez mais silencioso, como se tentasse desaparecer. Com o dinheiro que me restava, comprei tecidos baratos e comecei a costurar dia e noite. Fazia pequenos consertos, ajustes, qualquer trabalho que aparecesse. A dona da pensão, Dona Carmen, uma senhora de idade que tinha perdido o marido na guerra, me deixava usar o canto da sala comunitária para receber clientes quando não estava ocupada. Em troca, eu fazia pequenos trabalhos de costura para ela. "Tem que cobrar mais, menina", ela me dizia, vendo-me trabalhar até altas horas. "Seu trabalho é bom demais para essas migalhas." Mas eu não podia me dar ao luxo de perder nenhum cliente. Cada moeda significava mais um dia de comida para meus filhos. O inverno de 1967 foi especialmente difícil. Pedro teve pneumonia e precisei gastar quase todas minhas economias com medicamentos. Ana desenvolvia-se bem, mas exigia atenção constante. Dormia poucas horas por noite, dividida entre cuidar das crianças e terminar encomendas urgentes. Minhas mãos rachavam com o frio e frequentemente costurava com os dedos sangrando, sem poder parar. Lembro de uma noite em que faltou comida. Tinha apenas um punhado de arroz e um ovo. Fiz uma papa para as crianças e fiquei observando-as comer, dizendo que já tinha jantado mais cedo. Pedro me olhou com seus olhos sérios e ofereceu sua colher. "Come um pouco, mamãe", disse com uma sabedoria além de sua idade. Aquela noite chorei silenciosamente no banheiro, jurando que meus filhos nunca mais passariam fome enquanto eu vivesse. Na primavera, consegui alugar um quarto nos fundos de uma pequena loja de tecidos. O dono, seu Manuel, era um homem bondoso que tinha ouvido falar do meu trabalho pela Dona Carmen. O espaço era minúsculo, apenas o suficiente para uma cama que eu dividia com as crianças e minha máquina de costura. Mas tinha uma janela que deixava entrar o sol da manhã e um pequeno quintal onde Pedro podia brincar enquanto eu trabalhava. "Você tem um dom, Maria", disse seu Manuel depois de ver um vestido que eu tinha feito. "Tenho clientes que pagariam bem por um trabalho assim." Comecei a fazer peças para a loja, além dos trabalhos de ajuste que já realizava. Lentamente, muito lentamente, nossa situação foi melhorando. Pude comprar roupas novas para as crianças, alimentos mais nutritivos, até mesmo um pequeno rádio que nos fazia companhia nas noites solitárias. Foi através desse rádio que, em uma noite de julho de 1967, ouvi notícias sobre Carlos. Estava sendo procurado pela polícia por dívidas e fraude. Segundo a reportagem, tinha se envolvido com agiotas perigosos e desaparecido após tentar aplicar um golpe. A notícia me deixou gelada. E se ele fosse encontrado? E se associassem meu nome ao dele? Pior ainda. E se ele decidisse voltar, trazendo todos esses problemas para perto das crianças? Aquela noite não consegui dormir.
O fantasma de Carlos, que eu tinha conseguido manter afastado nos últimos meses, voltou para me assombrar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão radical. Precisávamos desaparecer. Em segredo, comecei a planejar nossa mudança. Trabalhei ainda mais, aceitando encomendas extras, economizando cada centavo possível. Não contei a ninguém, nem mesmo a seu Manuel, com medo de que de alguma forma Carlos descobrisse nosso paradeiro. Em setembro, uma cliente encomendou um vestido de noiva. Era o trabalho mais complexo que já tinha recebido e também o melhor pago. Passei semanas nele, medindo cada ponto, bordando cada detalhe. Quando a noiva o experimentou pela primeira vez, chorou de emoção. Seu pai, um comerciante respeitado na cidade, ficou tão impressionado que me fez uma proposta inesperada. Minha irmã tem uma loja de roupas em São Paulo e está precisando de uma costureira de qualidade, disse ele. Posso recomendar você se estiver interessada. São Paulo, a cidade grande, anônima, distante, um lugar onde Carlos nunca pensaria em nos procurar. Aceitei imediatamente, quase atropelando as palavras de agradecimento. Vendi minha máquina de costura antiga para ter dinheiro para a viagem, guardando apenas o suficiente para as passagens e os primeiros dias na cidade grande. Me despedi de Dona Carmen e seu Manuel, os únicos que tinham sido verdadeiramente gentis conosco, prometendo dar notícias assim que estivéssemos estabelecidos. Era novembro de 1967. Pedro tinha quase 5 anos e Ana estava com 1 ano e meio quando embarcamos no ônibus para São Paulo. A viagem foi longa e extenuante. Pedro, excitado com a aventura, não parava de fazer perguntas sobre a cidade grande. Ana choramingava, desconfortável com as horas sentada no meu colo. Eu alternava entre o medo do desconhecido e a esperança de um novo começo. Chegamos à rodoviária de São Paulo num fim de tarde chuvoso. O barulho, as luzes, a multidão, tudo parecia opressor depois da vida na pequena cidade. Segurei firme na mão de Pedro, com Ana no colo, e peguei um táxi para o endereço que tinha anotado. Era uma pensão simples no bairro do Brás, não muito diferente da que tínhamos deixado, mas infinitamente mais cara. Nossos primeiros dias em São Paulo foram solitários e assustadores. A cidade era hostil para uma mulher sozinha, com 2 crianças pequenas. As pessoas andavam apressadas, sem olhar para os lados, cada uma absorta em suas próprias lutas. O barulho era constante, dia e noite, fazendo com que Ana acordasse chorando várias vezes. O dinheiro que tinha trazido diminuía alarmantemente a cada dia. Na segunda semana, finalmente consegui contato com a irmã do comerciante, Dona Lourdes. Sua loja era pequena, mas bem estabelecida, especializada em roupas sob medida para mulheres de classe média. Ela me recebeu com desconfiança, olhando minhas roupas surradas e as crianças agarradas à minha saia. Meu irmão disse que você tem talento, mas preciso ver com meus próprios olhos, disse ela, estendendo-me um tecido delicado. Faça uma blusa, tamanho 42, tem 3 dias. Não tinha máquina de costura, não tinha espaço adequado na pensão, não tinha com quem deixar as crianças, mas tinha determinação. Aluguei uma máquina por hora em uma oficina próxima, levando as crianças comigo. Pedro ficava sentado em um canto, desenhando com lápis de cor que eu tinha comprado como presente de Natal adiantado. Ana dormia embalada pelo som ritmado da máquina. Trabalhei sem parar, aproveitando cada minuto pago. A blusa que entreguei era simples, mas impecavelmente executada. Tinha acrescentado um pequeno bordado na gola, um toque pessoal que não estava no modelo original. Dona Lourdes examinou cada costura, cada acabamento, seu rosto impassível não revelando nada. Finalmente, olhou-me diretamente nos olhos. Você começa segunda-feira, 8 às 6, com 1 hora para almoço. Pode trazer as crianças até encontrar uma escolinha, mas elas não podem atrapalhar. O salário não é grande, mas é justo. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Tínhamos uma chance, um começo. Agradeci efusivamente, prometendo que não se arrependeria. Naquela noite, levei as crianças para tomar sorvete, um luxo que não podíamos realmente pagar, para comemorar. Os meses seguintes foram de trabalho árduo e adaptação.
A clientela de Dona Lourdes era exigente e ela própria era uma chefe rigorosa. Mas aprendi muito, aperfeiçoando técnicas, conhecendo novos tecidos, desenvolvendo um estilo próprio. Pedro começou a frequentar uma escolinha pública e Ana ficava numa creche comunitária durante o dia. Nosso quarto na pensão continuava apertado, mas já não parecia tão desolador. Com o primeiro salário, comprei uma máquina de costura usada para poder fazer trabalhos extras em casa. Depois das crianças dormirem, costurava até a madrugada, aceitando pequenas encomendas, economizando para um dia termos nossa própria casa. Foi numa dessas noites, em maio de 1968, que ouvi uma batida na porta. Meu sangue gelou, pensando imediatamente em Carlos. Mas era apenas o filho da proprietária da pensão, um rapaz simpático que trabalhava como entregador de jornal. Desculpe incomodar tão tarde, Dona Maria, mas achei que a senhora deveria ver isso, disse ele, estendendo-me um jornal amassado. Ali, na página policial, estava a foto de Carlos. Tinha sido preso após um assalto a uma casa de apostas no interior de Minas Gerais. A matéria dizia que ele estava foragido há meses, envolvido em diversos esquemas fraudulentos. Falava também sobre sua carreira interrompida no futebol e citava seu histórico de violência doméstica. As pernas fraquejaram e precisei me sentar. Era meu marido, confessei ao rapaz, que me olhava preocupado. Era a primeira vez que falava abertamente sobre isso a alguém em São Paulo. Imaginei que fosse, respondeu ele gentilmente. Ouvi a senhora falando para as crianças sobre o pai delas uma vez. Achei que era melhor saber por mim do que por outra pessoa. Aquela noite chorei, não de tristeza ou medo, mas de alívio. Carlos estava preso, longe de nós. Não poderia nos encontrar, não poderia ameaçar a frágil segurança que tínhamos construído. Pela primeira vez em anos, me permiti pensar no futuro sem o fantasma dele pairando sobre nós. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse deixado algo para trás. Percebi que era o peso do medo que tinha me acompanhado por tanto tempo. Olhei para Pedro e Ana dormindo tranquilamente e pensei em como eles mereciam mais do que uma mãe constantemente assustada, sempre olhando por cima do ombro. Naquele mesmo dia, conversei com Dona Lourdes. Contei-lhe brevemente minha história, omitindo os detalhes mais dolorosos, mas deixando claro que era uma mulher sozinha tentando reconstruir sua vida. Para minha surpresa, ela ouviu sem julgar. Já imaginava algo assim, disse por fim. Mulheres com seus olhos geralmente têm histórias para contar. Vamos fazer um acordo. Vai trabalhar exclusivamente para mim por 2 anos. Em troca, além do salário, te ajudo a alugar um pequeno apartamento e a comprar máquinas melhores. Depois, se quiser, pode montar seu próprio ateliê. Foi a mão estendida que eu precisava. A oportunidade de finalmente sair do ciclo de sobrevivência dia a dia e começar a construir algo sólido. Aceitei sem hesitar, sabendo que seria um trabalho árduo, mas também a chance que tanto esperava. Em julho de 1968, nos mudamos para um pequeno apartamento no mesmo bairro. Era simples, com apenas um quarto que dividíamos, uma sala minúscula onde eu trabalhava e uma cozinha-banheiro conjugados. Mas era nosso. Pendurei cortinas coloridas que eu mesma fiz. Coloquei plantas no parapeito da janela, enchi as paredes com desenhos de Pedro. Pela primeira vez desde que conheci Carlos, sentia que estava no controle da minha vida. Pensava pouco nele agora. Às vezes, Pedro perguntava sobre o pai, e eu respondia com meias-verdades. Que ele estava longe, que não podia estar conosco. Ana nem sequer tinha memórias dele. Para ela, nossa pequena família de 3 era tudo o que existia. Em dezembro, recebi uma carta oficial informando que Carlos tinha sido condenado a 5 anos de prisão. Senti uma mistura confusa de emoções. Alívio, tristeza pelo homem que um dia amei, raiva pelos anos perdidos. Mas, principalmente, senti a determinação renovada de que aqueles 5 anos seriam o tempo que eu tinha para construir uma vida tão forte que ele jamais poderia abalar, mesmo que um dia nos encontrasse novamente. Na véspera de Natal, com os presentes simples embaixo de nossa pequena árvore improvisada, olhei para meus filhos adormecidos e fiz uma promessa silenciosa.
Nunca mais deixaria que o medo dirigisse nossa vida. Tinha chegado ao fundo do poço e sobrevivido. A partir daquele momento, só seguiríamos para cima. Os anos entre 1969 e 1972 foram de crescimento constante, como um jardim que começa a florescer após um longo inverno. O acordo com Dona Lourdes provou ser a âncora que nossa pequena família precisava. Trabalhei incansavelmente na loja, aprendendo não apenas sobre costura, mas também sobre negócios, como lidar com clientes exigentes, como precificar um serviço, como administrar o tempo e os recursos. Pedro agora frequentava regularmente a escola e se mostrava um menino brilhante, especialmente com números. Seus professores sempre elogiavam sua concentração e determinação, qualidades que, percebi com uma pontada no coração, ele tinha desenvolvido cedo demais por necessidade. Ana, com seus 3 anos em 1969, era o oposto, falante, sociável, sempre cantando e dançando pela casa. Era como se cada um dos meus filhos tivesse absorvido um lado diferente da minha personalidade. Pedro, a seriedade e responsabilidade que a vida me forçou a adotar. Ana, a alegria e espontaneidade que eu tinha antes de conhecer Carlos. À noite, depois que as crianças dormiam, eu ainda costurava por horas, não apenas para ganhar um dinheiro extra, mas porque tinha descoberto uma verdadeira paixão. Criava modelos próprios, experimentava técnicas novas, desenvolvia um estilo que logo começou a ser reconhecido. Algumas clientes da loja de Dona Lourdes passaram a pedir especificamente por meus trabalhos. Em maio de 1970, algo inesperado aconteceu. Uma dessas clientes, Dona Cecília, esposa de um industrial importante, encomendou um vestido para o casamento de sua filha. O modelo era complexo, com rendas francesas e bordados delicados. Trabalhei nele por semanas, muitas vezes até o amanhecer. Quando finalmente o entreguei, Dona Cecília ficou tão impressionada que me convidou para a cerimônia. Quero que todos saibam quem criou esta obra-prima, disse ela, segurando o vestido contra o corpo como se fosse uma joia preciosa. Relutante, aceitei o convite. Seria a primeira vez que compareceria a um evento social em São Paulo. Não tinha roupas adequadas, nem sabia como me comportar em tal ambiente. Com o pouco que tinha economizado, comprei tecido e fiz para mim um vestido simples, mas elegante. Pedi à vizinha que cuidasse das crianças e compareci ao casamento, sentindo-me completamente deslocada. Foi uma cerimônia luxuosa em um dos bairros mais ricos da cidade. Fiquei em um canto discreto, observando o vestido que tinha criado brilhar sob as luzes do salão. Para minha surpresa, Dona Cecília me apresentou a várias de suas amigas, falando entusiasticamente sobre meu talento. Ao final da noite, tinha 3 novas encomendas e um cartão de visita de uma boutique famosa que procurava costureiras para trabalhos especiais. Voltei para casa atordoada com as possibilidades que se abriam. Aquela noite marcou o início de uma transformação. Não era mais apenas Maria, a costureira abandonada lutando para sobreviver. Começava a ser reconhecida como artesã, como criadora. Em setembro de 1970, ao completar os 2 anos de acordo com Dona Lourdes, ela cumpriu sua promessa. Ajudou-me a comprar máquinas melhores e me incentivou a aceitar clientes particulares. Continuei trabalhando na loja, mas agora apenas 3 dias por semana, dedicando o resto do tempo às encomendas que chegavam em número crescente. Você tem um dom, Maria, disse Dona Lourdes, que raramente fazia elogios. Use-o bem. Nosso pequeno apartamento começou a ficar apertado com os tecidos, máquinas e clientes que vinham para provas. Em janeiro de 1971, tomei uma decisão audaciosa. Aluguei uma sala comercial minúscula, 2 ruas abaixo de onde morávamos, para servir como ateliê. Era um investimento arriscado, consumindo quase todas nossas economias, mas senti que era o momento de dar esse passo. Lembro do dia em que coloquei a pequena placa na porta. Maria Costura, criações sob medida. Pedro, agora com 9 anos, ajudou-me a arrumar as máquinas e o manequim. Ana dançava entre as caixas de materiais,
fazendo de cada tarefa uma brincadeira. Olhando para meus filhos naquele espaço que, embora modesto, era só nosso, senti uma emoção que não experimentava há muito tempo: orgulho. As primeiras semanas foram tensas. Tinha clientes, mas não o suficiente para cobrir o aluguel e nossas despesas. Acordava no meio da noite, em pânico, questionando se não tinha sido precipitada. Mas então lembrava das noites em que dividíamos uma única refeição entre três, dos dias em que lavava nossas poucas roupas no tanque gelado da pensão, do medo constante que sentia quando Carlos ainda estava em nossas vidas. Não voltaríamos para aquela realidade. De alguma forma, faria esse novo começo funcionar. E funcionou. Lentamente, o boca a boca começou a trazer mais clientes. Meus vestidos de noiva, em particular, começaram a ganhar fama. Tinha um jeito especial de adaptar os modelos ao corpo e personalidade de cada noiva, criando peças que eram tanto elegantes quanto confortáveis. No final de 1971, já tinha 3 assistentes e uma secretária em meio período. Precisei mudar para um espaço maior, um sobrado antigo no mesmo bairro, com área suficiente para atendimento e produção. Com os ganhos crescentes, pude oferecer mais conforto para meus filhos. Mudamos para um apartamento melhor, com 3 quartos. Pedro e Ana agora tinham seu próprio espaço. Contratei uma senhora para ajudar com a casa e as crianças quando eu não podia estar presente. Pude comprar livros, brinquedos educativos, até mesmo um piano pequeno, porque Ana demonstrava talento para a música. Em 1972, recebi uma proposta que mudaria nossa trajetória ainda mais. Uma revista feminina popular estava fazendo uma matéria sobre empreendedoras bem-sucedidas e queria me incluir. A princípio, recusei. Ainda tinha medo de que Carlos, que deveria estar próximo do fim de sua pena, pudesse me encontrar através dessa exposição. Mas Pedro, com a sabedoria além de sua idade, disse algo que me fez repensar. Mãe, não podemos viver escondidos para sempre. Se ele quiser nos encontrar, um dia vai. Mas somos diferentes agora. Somos fortes. Aceitei participar da matéria, desde que não mencionassem meu passado ou minha vida pessoal. Falei apenas sobre meu trabalho, sobre a jornada profissional, sobre os desafios de ser uma mulher empreendedora nos anos 70. A reportagem saiu com uma foto minha, segurando um de meus vestidos mais elaborados, sorrindo timidamente para a câmera. O impacto foi imediato. O telefone não parou de tocar por semanas. Precisei contratar mais funcionárias, estabelecer uma lista de espera, aumentar os preços. De repente, Maria Costura era um nome conhecido no mercado de moda de São Paulo. Em meio a esse redemoinho, recebi uma carta. O remetente era uma penitenciária no interior de Minas Gerais. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope, sabendo exatamente de quem seria. Era Carlos. Escrevia que tinha cumprido sua pena, que estava arrependido, que queria nos ver. Dizia que tinha mudado, que tinha encontrado Deus na prisão, que queria fazer parte da vida dos filhos. Durante dias, carreguei aquela carta comigo, sem saber o que fazer. Parte de mim queria rasgá-la e esquecer, proteger a vida que tínhamos construído com tanto esforço. Outra parte pensava em Pedro e Ana, que mereciam decidir por si mesmos se queriam conhecer o pai. Finalmente, sentei com meus filhos numa noite de domingo. Pedro, agora com quase 10 anos, tinha apenas memórias vagas do pai. Ana, com quase 6, não tinha nenhuma lembrança. Contei a verdade, de uma forma que pudessem entender. Não o vilão completo, nem o príncipe encantado que caiu em desgraça, mas um homem com problemas graves que nos tinha magoado profundamente. Ele quer nos ver, expliquei. Mas a decisão é nossa, dos 3. Só faremos o que todos concordarem. Para minha surpresa, foi Pedro quem quis encontrá-lo. Quero ver como ele é agora, disse com uma seriedade que me partiu o coração. Quero que ele veja quem somos nós agora. Assim, em julho de 1972, mais de 5 anos após sua prisão, Carlos veio a São Paulo. Organizei o encontro em um parque público,
um lugar neutro e seguro. Chegamos cedo, os três de mãos dadas, vestidos com nossas melhores roupas. Eu tremia por dentro, mas mantinha a expressão serena por Pedro e Ana. Quando Carlos chegou, quase não o reconheci. Estava magro, envelhecido, os cabelos grisalhos, nada do atleta imponente que tinha sido. Seus olhos, porém, ainda eram os mesmos, escuros, intensos. Ele se aproximou hesitante, como se também não soubesse bem o que fazer. "Obrigado por virem", disse, a voz embargada. Foi um encontro estranho, cheio de silêncios desconfortáveis e conversas superficiais. Pedro fez perguntas diretas, como apenas uma criança pode fazer. Ana se manteve atrás de mim, observando curiosa, mas distante. Eu permaneci em alerta, pronta para proteger meus filhos ao menor sinal de problema. Mas Carlos se comportou. Falou sobre seu tempo na prisão, sobre o trabalho que tinha conseguido como auxiliar administrativo numa empresa de construção civil em Belo Horizonte. Não pediu dinheiro, não fez exigências, não mencionou voltar para nossas vidas permanentemente. Ao final do encontro, entregou um pequeno pacote para cada criança, um livro de aventuras para Pedro, uma boneca para Ana. "Não sou mais o homem que era", disse-me quando as crianças se afastaram para explorar o parquinho. "Sei que não mereço perdão, mas espero que um dia..." Deixou a frase no ar, sem terminar. Não respondi, nem precisava. Ambos sabíamos que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas talvez, pensei, pudéssemos construir algo diferente. Não uma reconciliação, não um retorno ao passado, mas um novo tipo de relação, baseada no respeito mútuo e nos melhores interesses das crianças. Nos meses seguintes, Carlos escrevia regularmente para Pedro e Ana. Às vezes, vinha a São Paulo e passava algumas horas com eles no parque ou no zoológico. Eu nunca os deixava sozinhos com ele, mas mantinha uma distância respeitosa, permitindo que desenvolvessem sua própria relação. No final de 1972, meu negócio tinha crescido tanto que precisei mudar novamente, desta vez para um prédio próprio. Tinha 10 funcionárias permanentes e ocasionalmente contratava freelancers para projetos maiores. Maria Costura havia se transformado em Ateliê Maria das Dores, com uma clientela que incluía esposas de políticos, atrizes e socialites. Minhas criações apareciam em revistas, meu nome era mencionado em colunas sociais. Às vezes, olhando para a mulher de negócios em que me tornei, mal reconhecia a jovem assustada que um dia fui. A vida tinha me ensinado da maneira mais dura, mas também tinha me dado força que nunca imaginei possuir. Tinha transformado minha maior habilidade, a costura, aprendida com minha mãe, na salvação para mim e meus filhos. Nas noites em que não tinha compromissos de trabalho, sentava-me na varanda de nosso novo apartamento, um lugar espaçoso e arejado em um bairro tranquilo, e observava as luzes da cidade. Pedro geralmente estudava em seu quarto, sempre o aluno dedicado. Ana tocava piano na sala, enchendo a casa com melodias simples, mas bonitas. E eu costurava pequenos projetos pessoais, não por necessidade, mas pelo puro prazer de criar algo bonito com minhas próprias mãos. Naqueles momentos de paz, pensava no caminho percorrido. De filha de lavradores do interior, a esposa jovem e sonhadora. De mulher abusada e abandonada, a mãe desesperada lutando para sobreviver. E, finalmente, a empresária independente, respeitada por seu trabalho, capaz de dar a seus filhos o conforto e as oportunidades que sempre sonhei para eles. Não foi fácil. Houve dias de desespero, noites de choro silencioso, momentos em que pensei que não conseguiria mais um passo. Mas cada ponto na costura de minha vida, mesmo os mais dolorosos, me trouxeram até aqui. Aprendi que somos como tecidos. Podemos rasgar, manchar, desgastar, mas também podemos ser remendados, transformados, renovados. E enquanto olhava para a cidade que tinha nos acolhido e para o lar que tinha construído, soube que, apesar de tudo, tinha vencido. Não Carlos, não o destino, não as circunstâncias, mas meus próprios medos e limitações. A jovem Maria das Dores tinha finalmente encontrado seu caminho.
Os anos 70 seguiram em ritmo acelerado, como o motor das novas máquinas de costura industriais que adquiri para o ateliê. Em 1975, quando Pedro completou 13 anos e Ana 10, consegui comprar nosso primeiro apartamento próprio. Não era uma mansão, mas tinha 3 quartos confortáveis, uma sala espaçosa com varanda e, meu maior luxo, um pequeno escritório onde guardava meus desenhos, catálogos de tecidos e livros de moda que colecionava avidamente. Nessa época, o Ateliê Maria das Dores já contava com 15 funcionárias fixas e tinha se expandido para além dos vestidos de festa. Criamos uma pequena linha de roupas prontas, que vendia para boutiques selecionadas, e comecei a desenhar figurinos para um programa de televisão popular. Meu nome agora aparecia em créditos, em etiquetas, em convites para eventos de moda. A menina do interior que um dia fui ficaria espantada. Carlos continuava presente na vida das crianças, embora de forma distante. Visitava-nos algumas vezes por ano, sempre trazendo presentes modestos e respeitando os limites que estabeleci. Percebi que ele realmente havia mudado, ou talvez apenas envelhecido, perdido a energia destrutiva que o consumia. Tinha se casado novamente com uma viúva em Belo Horizonte e parecia levar uma vida simples, trabalhando como contador em uma empresa de médio porte. Em 1976, recebi uma ligação inesperada. Era dele, a voz embargada, quase irreconhecível. Tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão, consequência dos anos de cigarro. Os médicos davam-lhe pouco tempo. "Não quero nada de você, Maria", disse ele, e pela primeira vez em anos acreditei. Só queria que as crianças soubessem, e dizer que, apesar de tudo, tenho orgulho do que você construiu para eles. Aquelas palavras, vindas do homem que um dia havia destruído meus sonhos, provocaram em mim um sentimento estranho. Não era perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Era mais como o fechamento de um ciclo, o final de um capítulo doloroso. Contei a Pedro e Ana sobre a condição do pai. Ofereci-lhes a opção de visitá-lo, sem pressão. Ana, sempre a mais reservada em relação a Carlos, decidiu não ir. Mas Pedro, agora um adolescente sensível e reflexivo, quis vê-lo. Acompanhei-o até Belo Horizonte, esperando no hotel enquanto eles passavam algumas horas juntos. "Como foi?" perguntei quando Pedro voltou, olhos vermelhos, mas com postura mantida. "Ele me pediu perdão", respondeu simplesmente. "Disse que você foi a mulher mais forte que ele conheceu." Carlos faleceu 3 meses depois. Não fomos ao funeral, mas enviamos flores. À noite, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, um pequeno luxo que tinha aprendido a apreciar, e refleti sobre a estranha jornada que nos trouxe até ali. O jovem atacante cheio de promessas, transformado em agressor e apostador, depois em presidiário arrependido e, finalmente, em um homem doente buscando redenção. Quão diferentes nossas vidas teriam sido se ele tivesse feito outras escolhas? Impossível saber. Só podia estar grata por ter encontrado meu próprio caminho, apesar de tudo. A década de 80 chegou com novos desafios e alegrias. Pedro, sempre brilhante nos estudos, entrou para a faculdade de engenharia. Ana, minha artista, escolheu música e artes plásticas. Eu continuava a expandir os negócios, agora com uma equipe de mais de 30 pessoas e 2 ateliês. O original, focado em alta costura, e um novo, especializado em figurinos para teatro e televisão. Em 1985, aos 44 anos, fui convidada para falar em um evento sobre empreendedorismo feminino. Era a primeira vez que contaria publicamente minha história completa. Fiquei nervosa, mas Pedro e Ana me incentivaram. "Sua história pode ajudar outras mulheres, mãe", disse Ana, segurando minhas mãos entre as suas, agora calejadas pelas cordas do violino que tocava com maestria. No palco, diante de centenas de mulheres, muitas em situações que eu conhecia bem demais, falei sobre os anos difíceis, sobre a luta para alimentar meus filhos, sobre o medo constante. Mas também falei sobre a força que descobri em mim mesma, sobre como cada ponto costurado era um passo para a liberdade,
sobre como transformei uma habilidade simples em um meio de sobrevivência e, eventualmente, em uma carreira de sucesso. Não sou excepcional, concluí. Sou apenas uma mulher que recusou aceitar que seu valor estava atrelado a um homem que a abandonou. Encontrei meu valor em minhas próprias mãos, em meu trabalho, no amor pelos meus filhos. A resposta foi avassaladora. Mulheres choravam, aplaudiam de pé, vieram me abraçar depois. Muitas contaram suas próprias histórias de abuso e superação. Uma jovem costureira pediu-me para ser sua mentora. Saí daquele evento compreendendo que minha jornada poderia ser mais do que apenas minha história pessoal. Poderia ser uma luz-guia para outras. Nos anos que se seguiram, dediquei parte do meu tempo a orientar mulheres em situação vulnerável. Criei uma fundação que oferecia cursos de costura e empreendedorismo básico para mães solteiras. Contratei várias dessas mulheres no ateliê, vendo-as florescer como eu tinha florescido, um ponto de cada vez. Pedro se casou em 1990 com Luísa, uma arquiteta brilhante que conheceu na universidade. Ana encontrou seu caminho na música, tocando em uma orquestra e dando aulas para crianças carentes. Ambos construíram vidas que me enchiam de orgulho não apenas por suas conquistas profissionais, mas pelo caráter que demonstravam, pela compaixão que tinham pelos outros. Em 1995, aos 54 anos, decidi passar a gestão diária do ateliê para minha assistente mais antiga e fiel, mantendo apenas a supervisão criativa. Queria tempo para desfrutar meus netos. Pedro e Luísa me deram 2, Miguel e Clara, e para viajar, conhecer os lugares que só tinha visto em revistas durante tantos anos. Olhando para trás agora, aos 82 anos, cercada por meus filhos, netos e até bisnetos, percebo que a vida é realmente um tecido complexo, feito de retalhos escuros e coloridos, de costuras fortes e algumas remendadas às pressas. Há manchas que nunca saem completamente, rasgos que deixam marcas visíveis, mas também há bordados delicados, apliques inesperados, padrões que só fazem sentido quando vemos o conjunto completo. A jovem que um dia teve seus sonhos destruídos por um marido violento não poderia imaginar a mulher de negócios respeitada que se tornaria. A mãe que chorava de desespero por não ter comida suficiente para os filhos não antecipava a avó próspera que um dia seria. Cada fase, cada desafio foi essencial para o tecido final. Se pudesse falar com aquela jovem Maria, assustada e sozinha numa pensão com 2 crianças pequenas, diria a ela: coragem. A agulha dói quando perfura o tecido, mas é assim que se criam as peças mais bonitas. Confie em suas mãos, em seu talento, em sua força interior. Um dia, tudo isso será apenas uma parte da sua história, não seu capítulo final. E a vocês que me ouvem agora, especialmente aquelas que talvez estejam passando por seus próprios capítulos escuros, deixo o mesmo conselho. Não permitam que ninguém defina seu valor. Não acreditem quando disserem que você não consegue. Cada pequeno passo, cada pequena conquista é um ponto no tecido da sua vida. Com tempo, paciência e persistência, você criará algo belo e inteiramente seu. A vida raramente segue o padrão que imaginamos quando jovens. Os tecidos que escolhemos no início muitas vezes precisam ser adaptados, recortados, às vezes completamente substituídos. Mas as mãos que seguram a agulha, suas mãos, têm mais poder do que você imagina. Confie nelas. Confie em você. Meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima.